Eu sou a Sol, sou médica de formação e sou a criadora do método Sol de Pulso para acupunturistas e estudantes de acupuntura. Esse método é um método de aprendizado da leitura do pulso, totalmente facilitado, ele é inédito no mundo porque é uma forma que nunca foi vista antes de ensinar a pulsologia chinesa. O ensino tradicional ele te ensina a pensar como um chinês. E o que eu proponho como ensino moderno é pensar como um aluno. Para você aprender pulso até então, é necessário que você vá morar na China, que você fique vários anos estudando na China para você, de certa forma, decorar os tipos de pulso. A própria literatura diz que pulsologia é muito difícil, né, que é muito subjetivo, mas o que eu trago hoje para você é uma nova forma de aprender. Assim como na atualidade, para você aprender um idioma, você aprende um novo idioma usando a sua língua mãe, eu vou mostrar para vocês que dá para aprender pulso com o conhecimento básico que você tem da medicina tradicional chinesa. Para isso, eu crio alguns atalhos, né? Eu faço analogias, alguns métodos mnemônicos, algumas paródias. Aí eu pergunto, dá para fazer a análise global do pulso? Quando alguém pergunta para você como está o pulso, a única resposta para essa pergunta está relacionada ao aspecto do batimento arterial, que é velocidade e ritmo, porque todas as artérias do corpo humano batem na mesma velocidade e ritmo ao mesmo tempo, simultaneamente. E qual é o espaço que nós temos para descrever a análise do pulso nas fichas de anamnese tradicionais? O espaço é muito pouco. A partir de hoje nós vamos responder essa pergunta com outra pergunta. Qual das 6 posições você quer saber como está o pulso? Lembrando, né, que só a frequência cardíaca e o ritmo são iguais em todas as artérias do corpo. Aí nós temos as posições dos pulsos, né, de acordo com os 5 elementos. Vamos relembrar, no punho esquerdo, a primeira posição está o intestino delgado e o coração, a segunda posição a vesícula biliar e o fígado, a terceira posição a bexiga e o rim, e no punho direito, a primeira posição pulmão e intestino grosso, segunda posição VP, que é o baço e o estômago, terceira posição pericárdio e triplo aquecedor. Aqui eu já começo a fazer uma proposta, né, de um método mnemônico e de uma outra proposta para a gente aprender as posições do pulso. Nós sempre temos que lembrar, a princípio, que o que você palpa mais superficialmente tende a ser a víscera e o mais profundamente tende a ser o órgão daquela posição. Então, à sua esquerda, a forma como eu me lembro, né, eu sou carioca e no Rio de Janeiro tem um clube chamado Flamengo, que chama Clube de Regatas Flamengo. Mas eu gravei de uma outra forma. Eu botei que do time do coração, no lado esquerdo, eu tenho Clube Flamengo de Regatas, porque a primeira posição é o coração, com seu acoplado ao intestino delgado. A segunda posição é o fígado com acoplado, que é a vesícula biliar. E a terceira posição é o rim, e o acoplado é a bexiga. E à direita, eu carrego o meu bichinho de estimação, que é o meu pet, né? Primeira posição, pulmão, intestino grosso. Segunda posição, estômago e baço. Terceira posição, triplo aquecedor e pericárdio. À sua direita, uma nova forma que também as pessoas costumam memorizar. Você pega aquela disposição do diagrama dos 5 elementos, né? E divide ao meio. Então, você vê lá à sua esquerda o fogo, e daí coração, madeira, vesícula biliar e fígado, e o água, bexiga e rim. E à direita, você tem começando aqui o metal, pulmão, intestino grosso, no meio a terra, né, que é baço e estômago, e na última posição, na terceira posição, triplo aquecedor e pericárdio. Então, são formas da gente memorizar as posições. Quando a gente está estudando, né,
Uma das perguntas que a gente mais faz, né? Quais são as causas das desarmonias na medicina tradicional chinesa? Aí nós aprendemos, né, que a etiologia significa causa, né? Nós aprendemos que nós temos as causas internas, as causas externas e as causas não internas e não externas. A etiologia é aquilo que desencadeou aquele problema. Tá? Então, nós temos como causas internas as emoções, a raiva, o medo, a preocupação, o pesar, a euforia. Lembrando, né, que ó, você vê a raiva está relacionada ao elemento madeira, o medo relacionado ao elemento água, a preocupação relacionada ao elemento terra, o pesar relacionado ao elemento metal e a euforia relacionada ao elemento fogo. As causas externas, né, que são as variações climáticas, e estão muito relacionados também às estações do ano, né? Então, frio, calor, vento, secura e umidade. E as causas não internas, não externas, é tudo que sobra: alimentação, traumatismos, medicação, excesso de atividade física, excesso de atividade sexual, excesso de trabalho, etc. Aí nós temos também o diagnóstico pelos 8 princípios. É interior ou é exterior? Quando estamos fazendo diagnóstico pelos 8 princípios, temos que pensar que quando pensamos interior ou exterior, nós estamos nos referindo à localização da patologia naquele momento. Para a medicina ocidental, a gente meio que relaciona o que é agudo e o que é crônico. Aí vem frio ou quente. O padrão é de calor ou é de frio? Cheio ou vazio? O padrão é de plenitude ou deficiência? Yin ou Yang? O padrão é de Yin ou de Yang? À direita nós temos o símbolo do Tao, que está sempre em movimento, está sempre em transformação. Isso traz para a gente a noção de quando a gente fala diagnóstico pelos 8 princípios, nós não podemos tratar coisas opostas, né? Mas sim coisas que se transformam, né? Lembrando, o que é externo vai virando interno, o frio vai transformando em quente quando muda as estações, o cheio e o vazio, o yin e o yang. Então, quando você vê na literatura, o próprio Maciossia, quando chega nessa parte do yin ou yang, ele mesmo já questiona. Ele fala, tá, yin ou yang, mas o que nós falamos anteriormente já engloba o yin ou yang. Por exemplo, o interior, o frio, o vazio está relacionado ao yin. O exterior, o quente, o cheio está relacionado ao yang. E aí nós entramos no calor e frio por excesso ou por deficiência. Entre essas duas linhas pontilhadas, nós temos o que nós chamamos de exterior, né? A doença, quando penetra ou quando surge, ela está nesse exterior, que é o espaço entre a pele, o couli, né? Espaço entre a pele e os músculos. Ela pega o quê? Tendões, nervos, músculos. Então, quando está nesse espaço mais superficial, né, é um padrão. Quando está no interior, já é um outro padrão. Aqui, continuando, porque também nós temos a questão simultânea, né? Porque como o yin consome o yang e o yang consome o yin para se manter um equilíbrio, às vezes nós já temos um padrão interno e eles continuam se consumindo. Então, às vezes nós temos deficiência dos dois, né? Então, eu venho falar com vocês. O que é a cognição, né? E vocês me respondem o que tem a ver cognição com pulsologia chinesa. A princípio, nada. Mas eu trago para vocês uma reflexão. Quando a gente fala de cognição, nós estamos falando de mar. Mas não é o mar, praia, que eu adoro, mas é o mar que é um método mnemônico. Memória, atenção e raciocínio. Quando a gente está falando como está o cognitivo de determinada pessoa, né? A gente sabe que a gente está falando memória, atenção e raciocínio. Aí a gente vê que os testes para memória são de um padrão, os testes para atenção de outro padrão e os testes de raciocínio outro padrão.
padrão, mas estão todos relacionados à cognição. Com pulso é a mesma coisa, então, sem subterfúgios, nós vamos separar o estudo do pulso em compartimentos. Primeiro, nós começamos verificando a frequência cardíaca e adequando a posição do paciente. O ideal é que você tenha o paciente sentado com as duas mãos esticadas em cima da mesa ou deitado com os braços esticados em cima da maca. Não é para pôr o braço em cima do abdômen, do tórax, não, é em cima da maca. Você pode usar um oxímetro de pulso ou um relógio para contar a frequência cardíaca. Nós vamos falar mais para frente, ok? Então, no estudo de pulso, nós vamos separar por itens, né? E começar pelos itens que nós devemos destacar. Velocidade do batimento, que foi o que eu já falei de contar a frequência cardíaca. Níveis de profundidade, que nós já sabemos. Enquanto estudantes de acupuntura ou já acupunturistas certificados, níveis de profundidade é algo que em pulsologia toda a escola ensina. O Zhang Fu, órgãos, vísceras e as particularidades da artéria radial. O Zhang Fu, nós vimos, né, que cada posição do pulso você tem o órgão e a víscera. O que a literatura diz até o momento, né, é que o que está mais em cima é a víscera. O que está mais para baixo é o órgão. Concordo. Só com uma diferença, que nesse método você vai aprender exatamente a diferenciar o órgão da víscera em cada posição do pulso. Voltando à questão da velocidade do batimento, né? Você pode aferir com um oxímetro de pulso ou com um relógio contando quantos batimentos tem por minuto. Eu coloquei uma referência que um adulto normal, saudável, é esperado que a frequência esteja entre 60 e 90 batimentos por minuto. Quando nós temos acima de 90, é uma taquicardia, então nós consideramos um padrão de calor. Quando nós temos abaixo de 60, é uma bradicardia, nós consideramos padrão de frio. Só que nós temos que lembrar que isso não é necessário que tenha em todos os padrões que a gente vai avaliar, porque a gente fica 8 princípios, é frio ou é calor, é quente ou é interno ou externo. Então, esse padrão de frio e calor, ele não é uma coisa estática, engessada. Você pode ter ou pode não ter. Você pode ter vários padrões com uma frequência cardíaca normal, dentro dos parâmetros normais. Ou então, por exemplo, o mínimo é 60 a 90, ou aceitável, né? Uma frequência de 62, 63, você até pode considerar que está mais para frio do que para calor. E aí os níveis de profundidade. Nós estamos cansados de saber que nós temos o nível superficial, intermediário e profundo. Quando a gente fala no nível de profundidade, a gente está falando que a patologia está no interior ou no exterior. Quanto mais superficial, mais é o padrão externo da doença. Quanto mais profundo, mais ela está localizada nos órgãos internos. Nós buscamos o equilíbrio. Quando a gente vai tratar pela medicina chinesa, pela medicina ocidental, nós estamos buscando o equilíbrio. Então, uma das coisas que eu percebi logo no início, quando eu desenvolvi o método, é que em relação aos níveis de profundidade, até mesmo se você encontrar no Maciócia, no Imperador Amarelo, você vai ver que o nível intermediário, o estômago, ele é o moderador dos pulsos, né? Eu botei várias barras de ouro aí para representar, né? Porque essa informação é muito importante. Então, o que você tem superficial é uma coisa, o que você tem profundo é outra coisa. Então, como o estômago é o moderador, e eu falei que aqui eu vou fazer algumas relações, né, algumas analogias, o estômago é o responsável direto, né, pelo nosso Qi pós-celestial. Então, o que nós comemos normalmente vai ser transformado, né, para formar um Qi puro, né? Então, sempre lembrando que o que a gente vai buscar quando a gente for tratar um paciente é manter esse pulso no nível intermediário. Veja bem,
A gente compara muito, eu como médica, né? Eu comparo muito a questão da medicina ocidental com a medicina tradicional chinesa. E hoje em dia o que a gente tem, né, é um mundo totalmente globalizado, é um mundo moderno, é um mundo cheio de coisas novas, tecnologias, né? E o que eu tenho observado é que, assim como a acupuntura, ela é tida, pelo menos no Brasil, como uma prática integrativa, a medicina ocidental, ela busca também esse equilíbrio que nós chamamos de homeostasia, pela medicina integrativa. Então, na medicina tradicional chinesa, a gente busca o equilíbrio energético. A medicina ocidental, com a especialidade, eu digo nova, porque não tem muito tempo, que é a medicina integrativa, é a medicina da saúde, a medicina da longevidade, a medicina que busca um equilíbrio. Para você ter uma ideia, uma das coisas que eu aprendi com a medicina integrativa é que a água que a gente bebe precisa ser uma água com um pH próximo de 8, uma água mais alcalina, porque é uma água que vai fazer melhor, vai fazer um bem maior para as nossas células. É uma água que hidrata realmente. Hoje em dia tem filtros que promovem essa alcalinização da água e existem no mercado águas minerais, né, com pH acima de 8 até. Então, quando a gente vai buscando esse equilíbrio pela medicina ocidental, que também está relacionado, por exemplo, aos suplementos, a vitaminas. Então, são informações modernas que o médico do dia a dia, que não se interessa, né, pela medicina integrativa, vai passar, vai deixar essas informações passarem. Então, podemos buscar, assim como nós orientamos uma dieta saudável, baseada na dieta da medicina tradicional chinesa, nós precisamos abrir os olhos também para a nossa vida do dia a dia, que é o que a medicina integrativa busca, né? Uma água mais saudável, alimentos mais saudáveis, suplementos em doses adequadas. Então, voltando ao intermediário, como que a gente lembra dessa questão de manter o equilíbrio? Gente, a comida está relacionada em tudo para gente. Se a gente marca um compromisso no shopping, a gente marca onde? Na praça de alimentação. Se a gente marca com alguém, um amigo conhecido ou no trabalho, no restaurante, normalmente. Então, nós vamos ter esse nível intermediário como se fosse um nível de equilíbrio, ok? Aí, na profundidade ainda, nós temos mais 2, o dedo encosta na pele. Eu fiz uma escadinha aí, botei do lado. O método, a primeira grande novidade do método sol de pulso é esse método escalonado. Então, mais 2, o dedo encosta na pele. Mais 1 é uma dígito-pressão leve. O NI, que é o nível intermediário, é uma dígito-pressão moderada. Menos 1, uma dígito-pressão forte. E menos 2 não é mais para baixo, viu, gente? Eu botei um caixãozinho aí porque eu falei que eu sou muito visual, né? Então, o caixãozinho é que não é que morreu, viu? Nem que vai morrer o paciente. Mas é que não sente batimentos. Você está pesquisando o pulso em todos os níveis e você não sentiu batimento nenhum. Então, o nível é o menos 2. A grande novidade, né, do método é o pulso de chegada. O pulso de chegada você lê nas entrelinhas do Maciossi do Imperador Amarelo. Eu vou usar sempre esses dois como referências, tá? Porque são os mais lidos, pelo menos aqui no Brasil, né? E nas entrelinhas você encontra pulso de chegada, mas na literatura você só fala onde começa, em que nível tá. Porque quando você fala pulso de chegada, você já determina em que nível que o pulso tá. Superficial, intermediário ou profundo. Sabendo que superficial você tem nos padrões externos, que a doença, o patógeno, ele está instalado ainda nas camadas mais superficiais. E no profundo você tem o patógeno ou a doença já nos órgãos internos. Então, o pulso de chegada veio, eu coloquei um carimbinho aí na mão para a gente lembrar da chegada, né? Eu
ainda mantendo a questão das analogias, né? É uma pena que hoje em dia, quando você chega em outros países, não tem mais o carimbo, né? Que você visitou aquele país. Hoje em dia é tudo feito pelo sistema, mas aqui nós temos carimbo, tá? Para lembrar do pulso de chegada. Então, o pulso de chegada, ele significa o segundo registro que a gente vai fazer na nossa ficha de anamnese, né? O primeiro registro é a frequência cardíaca. O segundo é saber em qual degrau da nossa escadinha que você sente o primeiro batimento, né? Seja fraco, seja forte, o primeiro batimento do pulso em cada posição, cada uma das 6 posições. Você sente no superficial, então mais 2. Você encostou na pele, já sentiu, pulso de chegada tá ali, ó. Mais 2, eu vou dar os exemplos, tá? Então aqui, né? Encostou na pele, você sentiu um batimento, seja fraco, seja forte. É o primeiro batimento que você está sentindo naquela posição daquele pulso. É o pulso de chegada. Como que você registra? Chegada, mais 2. Primeiro batimento que você sente, você afundou um pouquinho a mão, afundou um pouquinho o dedo, né? Sentiu um batimento, seja forte, seja fraco, é o pulso de chegada. Como que registra? Chegada, mais 1. Afundou um pouquinho para pesquisar no nível intermediário, como que registra? Chegada, NI, nível intermediário. E aqui afundou mais um pouco, tá profundo, tá lá no -1. Como que eu registro? Chegada, -1. E agora, você afundou tudo, foi até o osso, voltou um pouquinho, não tem nada. Chegada seria -2, porque -2 não tem batimento. Então, não tem pulso de chegada. Esse é chamado pulso vazio. Você pesquisa até o fim, até o fundo, e não tem nada. É pulso vazio. Então, aqui, lembrando, né, do estômago como que é o moderador, lembrar sempre que o intermediário é o que a gente busca, a gente faz um tratamento, foi assim que eu comecei, viu, gente? Eu também achava pulso uma coisa, nossa, eu pensava que eu nunca ia aprender pulso, para mim era impossível. Então, hoje eu percebo, né, que de todos esses anos de estudos, há mais ou menos 5 anos, eu tento aprender pulso sem ter ido para a China, né? E eu percebi que o pulso intermediário é um pulso que a gente busca, né? É um equilíbrio. A gente trata o paciente e a gente busca manter pelo menos no nível intermediário. E aí aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês. A gente busca o equilíbrio, né? A gente busca os níveis de profundidade. Nessa primeira figura de uma médica com os braços cruzados, eu sempre penso assim: essa é a forma como a minha mãe me vê. Ah, minha filha é médica, né? Na segunda figura já tem aí uma cirurgiã, né? Tem um médico com a capa, um médico herói. Essa é a forma como os meus amigos me veem. E a terceira figura é um médico lá na guerra. Essa é a forma como eu me vejo, porque não é nada lindo como a gente pensa, né? E muitas coisas não são do jeito que a gente pensa. Então, o que eu queria mostrar para vocês? A primeira barreira é tirar da cabeça que pulso é um negócio muito difícil, você nunca vai aprender. A segunda barreira é você colocar o pé no chão. Então, tentei simular aqui para vocês, ó. Tá vendo? Aqui é uma espuminha fina, porque o nosso pulso, todas essas imagens que a gente tem, a gente pensa que aquele negócio profundo, você vai afundar bem. Não, aqui é fininho, ó. Então, eu encosto o dedo na pele, mais 2. Eu apertei um pouquinho, mais 1. Apertei mais um pouquinho, nível intermediário. E eu fui até lá no fundo, no osso, onde encosta no osso, é um nível profundo. E a gente tem que lembrar que o nível profundo aqui, ó, às vezes você tentou sentir, encostou no osso, não sentiu nada. Você volta o dedo só um pouquinho, porque às vezes você apertou a artéria, né? E impediu o batimento dela. Então você volta um pouquinho, aí você sente o batimento, às vezes vem até forte, né? Então, lembrando que é isso. Essa é a realidade, é essa espessura, é bem pouquinho. E é algo que você já pode treinar em você. Faça esse exercício. Primeira coisa, encosta o dedo na pele, é o mais 2.
aprofunda um pouquinho, é o nível mais 1. Mais um pouquinho, o intermediário. E lá no fundo, até quase encostar no osso, é o profundo. E se não sentir nada no fundo, volta um pouquinho e vê se sente, tá bom? Então, nós nos vemos na próxima aula.